boas-vindas e fazer a introdução deste painel, eu gostaria de convidar o Luiz Felipe Lopes, gerente de TI, também membro do time de inovação da Cotrijal, que vai falar um pouquinho então sobre esse tema. Bem-vindo, Luiz Felipe. Saudando agora as mulheres da Cotrijal que estão aqui presentes, ali com o Berizo, visitando a nossa arena. E falar um pouquinho sobre o conteúdo que nós vamos ter hoje sobre o Vale do Silício dos Estados Unidos. Em 2019 tive a oportunidade de visitar o Vale do Silício. Efetivamente é um lugar de muita diversidade, eu acho que daí vem a inovação. Pessoas do mundo todo, de todo o perfil, de todo o espectro, e que compartilhando entre si conseguem construir tudo que existe de melhor em inovação. Lá nós temos Google, as maiores empresas que iniciaram como uma simples startup. A gente teve no Plug and Play, lá verificando onde começou o Google e tudo mais. Enfim, São Francisco, Vale do Silício transpira inovação. E hoje nós temos aqui o Gustavo Hansel, que vai fazer a curadoria sobre o Vale do Silício. Eu acho que vai ser excelente, porque ele conhece muito do assunto e vai conseguir provocar bastante a gente nesse conhecimento de inovação no Vale do Silício. Então, Gustavo, seja bem-vindo. A partir de agora, toma conta dos controles aí. Obrigado aí. Bom trabalho a todos e, novamente, feliz Dia Internacional das Mulheres. Vamos lá. Muito obrigada, Luiz Felipe. E assim como ele já falou, quem vai comandar o espetáculo de conteúdo e informação agora no palco da Arena Agrodigital é ele, Gustavo Hansel. Ele é CEO na GH Branding e investidor anjo para comandar esses nossos 3 painéis sobre o Vale do Silício. Seja muito bem-vindo, Gustavo. O palco é todo seu. Maravilha, maravilha. Daí, gente, bom dia, bom dia, bom dia. A minha intenção aqui hoje é somente uma, é explodir a cabeça de vocês, tá? A minha intenção hoje é essa. Eu quero que vocês saiam daqui com a próxima promoção de vocês aonde vocês trabalham. Então eu quero chamar as startups que estão aqui ao redor também para prestar atenção. Quem estiver tomando um chimarrão aí nas startups, dá para mim aqui, porque eu estou com a boca seca, me dá aqui um chimarrão. Alguém, por favor, aí. Pode trazer aqui em cima e já venho, já entrevisto na hora, tá? Mas muito bem, qual é que é a ideia aqui hoje, tá? Eu moro no Vale do Silício faz uns 6 ou 7 anos já, aprendi muito lá, realmente refiz toda a minha carreira e toda a minha história estando naquele lugar. E eu convidei pessoas muito fodas, tá, gente? Muito fodas, que tem muito conteúdo interessante para trazer para vocês, sobre diversos temas diferentes que a gente está debatendo lá, diversas coisas que é importante na carreira de vocês e em vários ambientes que vocês estão circulando por aqui. Eu queria começar muito rapidamente, e eu vou falar rapidamente mesmo, tá, gente? Para dar o ritmo, para a gente já trazer o primeiro palestrante para falar de um tema super polêmico, que é sustentabilidade ESG, tá? Então, um pouquinho de contexto para vocês entenderem. Vamos lá, rápido agora, tá, gente? Rápido. Pá. Vamos lá. Bom, falando de agro, representa 7% do PIB global, um mercado global de 5 trilhões de dólares, emprega mais ou menos 26% da população. Não preciso dizer porque vocês são os especialistas nisso, a gente está num mercado enorme. Nós estamos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo, até 2030 estimativa 10 bilhões de pessoas. É gente para um caceta, é um monte de gente para alimentar e esse é o trabalho dessas pessoas que estão aqui. Muito bem. Até 2040, gente, analisem bem, até 2040 a demanda por calorias toda essa gente vai aumentar na média de 70%. É muita coisa. Nós temos um mercado ainda a explorar. Outra coisa, essa aqui é interessante. No século XX a gente dobrou a expectativa de vida. Se a gente repetir o mesmo feito, a gente está falando no século XXI. Da média de 150 anos de vida. Qualquer um de nós aqui, nossos filhos que estão aqui, vão ter na média de 150 anos de vida. O que isso acontece? Isso acontece um monte de problema para governo, enfim, mas também é uma oportunidade para quem opera no agro, tá? Então, isso aqui é importante. Galera das startups que estão ao redor, presta atenção aqui no que vai acontecer aqui, ó. O agro é um dos setores menos digitalizados do mundo. Se a gente olhar a consultoria McKinsey, está dizendo para nós ali, ó, Agriculture Hunting, ela está aqui, comparado com a caça, ela é uma das
uma das indústrias menos digitalizadas do planeta. Ou seja, isto é uma oportunidade para todos nós que estamos aqui, certo? Nós temos 20% das terras cultiváveis no mundo, elas estão completamente degradadas. É muito difícil, muito caro para a gente conseguir torná-las produtivas de novo. De novo, mais uma oportunidade. A demanda por água não tem como ser suprida do jeito que a gente está utilizando hoje, já em 2030. 2030 a gente não consegue mais suprir essa demanda por água. Pode ser um problema, é um puta de um problema, mas também é uma puta de uma oportunidade, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Qual é que é a primeira parte que eu quero dizer para vocês? Uma das próximas indústrias a ser disruptada de forma massiva, e massiva significa de maneira abrupta e agressiva, é a indústria do agro. A gente está vendo muita coisa acontecendo aqui, a gente vem numa feira dessas para aprender, para ver um monte de coisa acontecendo, tá? Depois a gente vai chamar a galera aqui para falar um pouquinho, mas hoje, para vocês terem ideia, hoje à tarde, vai rolar uma palestra aqui da indústria 5.0 e como é que essa indústria 5.0 está impactando no agro. A gente nem começou a falar, às vezes, de indústria 4.0, está começando ainda o assunto e já tem uma 5.0. Então vai disruptar de maneira muito rápida, tá? Então como é que a gente, que é Trend Hunter, como é que a gente que busca a inovação, que vai lá estudar esse aspecto da inovação, como é que a gente consegue capturar um mercado de inovação? Como é que a gente começa a perceber que existe um mercado iniciando o processo de disrupção? São 3 coisas. A primeira é demanda por esse produto ou serviço, segunda é investimento, a quantidade de dinheiro que está rolando nesse mercado, e terceira, a quantidade de empresas novas que nascem, morrem, formam um cenário orgânico, um adubo orgânico para empresas maiores virem, usarem tecnologia e criarem novas empresas. Então vamos entender rapidamente a parte de demanda. Então nós temos projeção de população global aumentando, nós temos tamanho da porcentagem da população global diminuindo no setor. Não preciso falar isso para vocês. Então é uma demanda, eu tenho um X ao contrário, tá? Investimento. Nunca se viu investir tanto em startups de agro, nessa parte de inovação do agro. A gente tem o que a gente chama de AgTech, Agtechs, tá? Agtechs. Alguém já viu esse termo? Já tinha ouvido falar desse termo? AgTechs, Agriculture Technologies. Vem daí. É que nem FinTech de Financial Technologies. A gente tem Agtechs de Agriculture Technologies, tá? Então, se vocês forem lá no Google de vocês, forem no Google e colocarem AgTechs Brasil, vocês vão ver zilhões de empresas brasileiras, assim como essas aqui que estão ao redor, fazendo muita inovação, tá? A gente está vendo esse número exponencialmente subir. Esse número está subindo, está subindo. Outro indicador, número de investidores em AgTechs está subindo, tá? Número de investidores está subindo. Então, vocês têm uma renda, sobrou uma graninha da renda, vocês podem botar no banco, vocês podem comprar um carro novo, vocês podem trocar de casa, e eu tenho uma parcela dessas pessoas investindo no ecossistema, colocando de volta em outras startups. Alguém de vocês aqui já imaginou ser investidor do agro? Alguém de vocês aqui? Alguém é investidor aqui dentro? Alguém já botou uma grana em startup? Não? Nunca ninguém fez? Eu acho muito legal começar. Pode ter um bom negócio aí para frente. E aí tem várias startups aí ao redor, ó, tá? Todas elas provavelmente têm investimento. Bom, e a última é a parte de startups propriamente dita, tá? Então nós temos um ecossistema. Vejam bem essa imagem. Quando eu cheguei no Vale, a quantidade de startups no Vale há 7 anos atrás era ridículo. Era 3, 4, 5, contava-se nos dedos. Hoje, o nosso ecossistema de AgTechs ou Agtechs no Vale é gigantesco. Nosso ecossistema de startups no Brasil é gigantesco. Nós vamos falar mais sobre isso hoje aqui. É gigantesco, gente. É muita empresa pensando em soluções escaláveis, pensando em como resolver problemas. Vocês estão aqui, uma empresa tradicional, uma agropecuária, uma empresa de semente, uma empresa de máquina que tem problemas, e eu tenho empresas pensando nesses problemas, tá? Então isso cresceu exponencialmente. Eu tenho uma outra situação. Grandes empresas, aquelas empresas gigantescas, globais, cheia da grana, cheia de engenheiro para tudo que é lado, pegando e se aproximando dessas startups, investindo nessas startups, mexendo no ecossistema. Isso também é uma outra parte que a gente está enxergando muito, tá? Aquisição de startups é outra parte. Se vocês forem aí fora e derem uma olhada nas grandes empresas que nós temos aqui,
muito provavelmente quase todas vão ter startups dentro dos seus estantes. Eles compraram tecnologia, tá? Isso faz parte do ecossistema, eles estão investindo no ecossistema, tá? E outra, nós temos essas grandes empresas investindo nessas startups que estão aqui. O aumento disso foi consideravelmente maior nos últimos anos. E aí a gente chega no Vale do Silício. Alguém já foi ao Vale do Silício aqui? Alguém já foi? Nunca ninguém foi? Não? Recomendo. É um negócio, é uma experiência de vida, é uma forma diferente de vocês enxergar o mundo, tá? Mas Vale do Silício é uma regiãozinha dos Estados Unidos, que eu tenho a cabeça em São Francisco e o pé em São José, tá? É 100 quilômetros por 25 de largura. 100 quilômetros, cento e poucos quilômetros, né, Guilherme? Cento e poucos quilômetros por 25 de largura. Esta regiãozinha que está aí. Eu tenho 30% da energia dos Estados Unidos sendo consumida nessa área, 100% das maiores empresas do mundo presente nesse 100 por 20, o que é uma coisa bem concentrada e é um imã de talentos. Um imã de talentos. É o American Dream. É o sonho americano de você ir para os Estados Unidos, trabalhar numa dessas empresas e possivelmente ficar rico. Por quê? Porque eu tenho muito dinheiro fluindo neste lugar. Imagina que é 100 quilômetros por 20, é muito pequeno, tá? Então é sobre esse espaço que é conhecido como a casa da inovação do mundo, como o centro de inovação do mundo que a gente vai falar hoje. É de lá que vem as soluções, é de lá que vem essas pessoas, é de lá que eles vão contar as histórias deles. Beleza? Ok? Pode ser? Então tá. E eu quero começar o dia de hoje com esta frase. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque essa aqui vai para a carreira de vocês, para a vida de vocês. A disrupção, ela é uma oportunidade antes dela ser uma ameaça. Se a disrupção é uma ameaça para você, é porque você perdeu o timing. Antes de ser uma ameaça para o teu negócio, uma startup como essa aqui, ela é uma oportunidade. Então, a gente que tem que estar ligado, isso é nosso dever de casa. Beleza? Certo? Maravilha? Então tá, gente, continuando, só para a gente dar um contexto, e agora, pode deixar no ponto aí também a apresentação do Guilherme. Eu gostaria de chamar aqui no palco, segura aí, Guilherme, que eu já vou te chamar, tá? Vou apresentar esse cara primeiro, que vai falar sobre um tema incrível, que está se falando muito agora, que é super polêmico. Alguém aqui investe em Bitcoin? Alguém já investiu em criptomoedas? Alguém já fez isso? Perdeu dinheiro? Perdeu dinheiro? Hã? Óbvio que perdeu dinheiro. Beleza. Esse cara é o cara mais especialista desta feira em criptos, tá? Então, se alguém quiser entender sobre cripto, fale com esse rapaz depois, certo? Bom, o Guilherme Santana é formado em Engenharia e MBA pela Universidade Federal de São Carlos, é do mercado de tecnologia há muitos e muitos anos. Como vocês podem ver, tem um belíssimo topete, tá vendo? Um belíssimo topete. Trabalhou no agro pelo mundo, tem uma experiência em agro em vários e vários locais. É o cara mais especialista que eu conheço em Web3, cripto, tokenização. Ele está hoje representando o Brasil lá na World Economic Forum, na CISA. Depois vocês pesquisam o que é CISA. E é CEO da Preservaland. A Preservaland é uma empresa super interessante, diferente, que fala sobre SG. Guilherme, vem pra cá. Bom dia, pessoal. Agradeço aí o Gustavo pela introdução. Hoje me apresentando aqui como CEO da Preservaland para tratar de um assunto que vocês devem ouvir com bastante frequência na mídia, que é o ESG, né? Primeiramente, o que é o ESG? O ESG, a sigla ESG, significa Environment, Social e Governance. Eu vou falar aqui principalmente da questão de meio ambiente no ESG. Então, o título da palestra aqui é Sustentabilidade e o Agro, né? Então, eu criei uma agenda aqui para simplificar o assunto, mas como o Gustavo mencionou aqui, principalmente colocar as oportunidades em relação ao ESG e agro. Como ele falou, a disrupção é uma oportunidade antes de ser um problema. Se ela é um problema é porque você perdeu o timing. Tá? Então, primeiramente, eu gostaria de falar no ESG quais são os objetivos. Uma coisa interessante é que existem objetivos claros que foram criados pela ONU
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos, e a gente vai falar principalmente dos objetivos de clima e vida sobre a Terra. Tá? O agro, dentro desses objetivos, o agro ele se enquadra em praticamente todos em 3 dimensões diferentes, né? A dimensão econômica, porque o agro, principalmente no Brasil, praticamente 1/3 do PIB brasileiro vem do agro, a sociedade e a biosfera. Então, dentro desse setor que é crucial para o desenvolvimento sustentável, é necessária a conscientização em relação a como atingir esses objetivos, né? Então, esse ponto que eu queria deixar: existem objetivos claros que não foram desenvolvidos por um ou outro país, mas é o desenvolvimento da ONU, das organizações das Nações Unidas. Tá? E primeiramente eu vou começar falando dos impactos. Os impactos da elevação de temperatura sobre a atividade agrícola. Hoje a discussão sobre clima é muito importante. Então, como produtores, como as pessoas ligadas ao agro, é muito claro para vocês o risco de redução de produtividade e principalmente o risco em relação à atividade agrícola. Tá? E isso você tem um impacto desde seguro agrícola, custo de insumos. Então, o clima ele é algo que afeta diretamente o dia a dia do agro. Isso é relativamente óbvio, né? Mas a segunda camada de impactos, e essa eu queria chamar a atenção, que é algo que se analisa muito fora do Brasil, assim como o Gustavo, eu fui para o Silicon Valley em 2016, faz tempo. E lá, essa questão do entender o consumidor mundial, entender as demandas para projetar o futuro é algo muito importante. Então, eu queria trazer assim como algo novo a mudança de comportamento dos consumidores no mundo tem um impacto muito grande sobre a atividade industrial agrícola. Por quê? As demandas em relação a consumir produtos que não venham de áreas deforested, né? Áreas que foram desmatadas. A percepção em relação à sustentabilidade da cadeia produtiva do agro começa a afetar a ponta. Então você tem um movimento onde o teu consumidor final começa a impactar a cadeia toda, chegando no produtor. Isso muitas vezes não se fala nisso, mas isso é algo bastante relevante aqui enquanto a impacto. Porque esse impacto você só vai ver na hora que o preço do seu produto variar em relação a isso. E vai ser muito rápido. Tá? O Brasil está numa posição privilegiada no mundo na agricultura. Isso é claro para todo mundo. A gente fala que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Mas o Brasil não só é um dos maiores produtores, um dos top 5 produtores agrícolas no mundo, mas também a competitividade do agronegócio no Brasil é muito grande. E outra coisa que eu gosto de citar, e até contar algumas histórias, porque é o seguinte, olha, quando a gente fala, por exemplo, de soja, que é uma área produtora de soja, se fala em sustentabilidade. O produtor no Midwest, nos Estados Unidos, ele não tem que ter uma reserva legal de 20% da área dele. E ele está competindo com uma commodity em preço. Então, o Brasil ele já tem, ele é um país extremamente, o seu código florestal é extremamente avançado. Ele é um país com uma agricultura sustentável, óbvio, sempre dá para melhorar isso. Porém, as pessoas fora do Brasil não entendem isso. É importante levar isso, fazer o marketing, o branding disso, porque os produtos agrícolas brasileiros, eles têm uma questão aqui, com vocês que são produtores sabem, de regulação interna, de código florestal, que muitos países não têm, competem diretamente. Então é importante no branding, aqui no marketing dos produtos agrícolas brasileiros, demonstrar essa sustentabilidade fora do Brasil. Outro ponto, né, esse do ponto de vista de produção, mas quando se fala em Brasil, todo mundo vê, quando você está fora do Brasil e ouve falar de Brasil, todo mundo ouve falar da Amazônia, por exemplo.
Mas é importante lembrar que o Brasil, ele abriga quase 1/5 de toda a biodiversidade do planeta. Então, quando a gente fala daquele aquele objetivo da ONU de vida na Terra, né? Então a gente fala de biodiversidade. E o Brasil, ele está em voga, ele aparece na mídia mundial justamente por causa disso. Então, o risco em relação ao desaparecimento de espécies, por quê? Porque elas estão aqui. Então, o Brasil é protagonista nessa questão de biodiversidade. Então, eu vou falar, com base nesses dados que eu dei, eu vou falar de algumas tendências mundiais no ESG. Então, a primeira delas é, de fato, a transparência em relação ao que é sustentabilidade, os dados, as evidências em relação a isso, contra o greenwashing. O que é o greenwashing? O greenwashing é quando você faz uma roupagem sustentável, mas de fato não existe a sustentabilidade por trás daquelas ações. Então, o mercado está começando a dividir isso, a realmente penalizar quem está fazendo isso e, por outro lado, beneficiar as ações realmente sustentáveis. Um outro item, a partir do ano que vem, todas as empresas públicas nos Estados Unidos vão precisar fazer o disclosure em relação aos impactos ambientais que elas causam, tá? Qual que é a pegada de carbono, o consumo, não só da sua cadeia toda. Então, isso começa o quê? No momento que isso aparece, afeta a imagem da empresa. Então, as empresas esperem no ano que vem uma grande ação de empresas americanas no ESG. Por quê? Porque elas vão ser obrigadas a mostrar o quanto elas poluem e, obviamente, uma vez que isso acontece, existe uma pressão para que elas, de alguma forma, compensem essas emissões, essa poluição gerada. Outro ponto é o seguinte: aumento de atenção ao escopo 3 de emissão de CO2. Eu não sei se vocês conhecem o que é escopo 1, escopo 2, escopo 3, mas basicamente eu vou falar aqui do escopo 3, que é a emissão de CO2 na cadeia produtiva, não só a sua emissão como na sua atividade, mas também a emissão dentro da cadeia produtiva. E isso vai criar uma pressão muito maior para que se compensem essas emissões. Essa tendência não é uma tendência somente nos Estados Unidos, né? Os principais mercados financeiros, as principais bolsas mundiais, elas já começam a apresentar essas obrigações para que as suas empresas tenham esses disclosures. Na Europa, que eu diria que é a área onde está mais avançado, nos Estados Unidos a partir do ano que vem, e Ásia em seguida. Tá? Então, é um mercado onde a Europa está na frente, logo em seguida vem os Estados Unidos e a Ásia na sequência. A própria B3, que é a Bolsa Brasileira, ela tem um ISE, que é um índice de sustentabilidade. E esse índice é voluntário, mas as empresas, elas determinam as suas ações e elas têm um ranking de sustentabilidade. Tá? Mas é importante falar que hoje as ações de sustentabilidade estão muito ligadas ao marketing das empresas, a percepção do cliente em relação às empresas, o quão sustentáveis são as empresas. Porém, isso vai migrar em algum ponto para compliance. Por quê? Porque as empresas, elas serão obrigadas a tomar aquelas ações para se manter no mercado. E essa virada é a grande oportunidade que eu vejo para quem está tomando atenção a isso. Tá, então, novamente, quais são as oportunidades? Quando a gente fala de ESG, todo mundo pensa, nossa, eu vou ter mais obrigações, vou ter que compensar, vou ter que tomar conta da floresta, e parece um liability, né? Parece um problema para a gente tomar conta, mas na verdade é uma grande oportunidade. Por quê? Porque os produtores rurais, eles estão muito posicionados em relação a isso, eles já possuem obrigações e não recebem nada por isso. Então, uma oportunidade de monetizar essas obrigações do ponto de vista de sustentabilidade, né? Então, a outra oportunidade que eu vejo como grande é também reverter essa imagem negativa
que foi criada sobre o agro brasileiro com essas falsas premissas de não ser uma atividade sustentável. Tá? Então, agora que se coloca aí uma lente de aumento em relação às ações das empresas, você começa a demonstrar itens como reserva legal, como coisas que outros países não têm e demonstram aí a sustentabilidade do agro brasileiro, tá? além da possibilidade de monetização, que é uma oportunidade muito grande. Esse gráfico aqui, ele demonstra o quê? Está vendo que tem uma desconexão no gráfico, a gente ainda está na parte verde ali embaixo, que é basicamente o seguinte: para que se contenham as mudanças climáticas, é necessário um certo investimento. E esse investimento, ele está muito aquém do que é necessário. Hoje a gente está com investimento, aí que é Climate Finance, mais ou menos de 850 bilhões de dólares mundialmente. Mas para se atingir os objetivos, no caso aí de alinhamento para 1,5 graus, para redução dos impactos climáticos que eu citei anteriormente, são necessários aí em 2050 um investimento da ordem de grandeza 10 vezes o que é investido hoje. Então aí é a oportunidade. A gente vai ter um mercado de 10 para quase 10 trilhões de dólares em torno de contingências climáticas. Tá? Então, assim, para que a gente possa discutir isso, algumas conclusões. Né? O impacto do clima no agronegócio é real. Eu acho que a gente vê cada vez mais os eventos climáticos aí extremos, a mudança do clima, ela está sendo muito estudada. Existiu, obviamente, algum negacionismo em relação a isso, e é importante que seja questionado. Porém, lá no Vale, a gente teve um investimento na Universidade de Stanford. Uma pessoa investiu $1 bilhão na Universidade do Clima. Para quê? Para que se tenha essa evidência científica dos impactos e, mais importante, do que se fazer para contingenciar isso. Tá? A segunda conclusão, o Brasil tem uma oportunidade única de se tornar um protagonista nesse mercado dos ativos de meio ambiente. Por quê? Porque, como a gente falou, grande parte da biodiversidade do mundo está no Brasil. O Brasil tem uma extensão territorial, uma extensão de florestas superior a qualquer país do mundo, o que permite aí que ele seja um protagonista nesse mercado. Mas é necessário aí que haja o engajamento do agronegócio, dos donos de terra, para que, com objetivos alinhados, para que essas pautas se tornem uma oportunidade e não um risco. E o que a gente da Preserva Lente está contribuindo? Nós criamos o que a gente chama de ativos de meio ambiente digitais. Eu estou há mais de 10 anos nesse mercado de cripto, e a gente criou aí um NFT, que é um Non-Fungible Token para conservação de florestas, que é uma parceria com donos de terra e empresas que queiram investir em conservação, e esse é um mercado voltado principalmente à biodiversidade, e também estamos no mercado de carbono, oferecendo essa tokenização dos créditos de carbono, que é um mercado que tem aí na década de 90, só que agora a gente vê esse mercado crescendo muito, com a necessidade de compensação aí das emissões de carbono. Então, a apresentação que eu queria passar para vocês era isso. Tá? Estou aberto aí a perguntas em relação ao assunto. Alô? Agora sim. Bom, legal. Cara, primeiro, acho que senta aqui, Guilherme. Senta aqui, vamos falar um pouquinho. Por que esse assunto é importante? Por que assunto de ESG, sustentabilidade é importante? Em primeiro lugar, porque vocês acordam de manhã ouvindo sobre esse assunto e vocês vão dormir de noite ouvindo sobre esse assunto. Se vocês não sabem esse assunto, vocês são uma pessoa desinformada. Vocês têm que saber sobre isso. É um debate global que está acontecendo. Ah, mas ESG não é tão importante assim, isso não é tão importante na minha vida, isso não está
tão relevante na minha vida. Querem ver um negócio agora? Eu vi as meninas aqui, são da Roça Sementes, né? É isso? Vocês são da Roça Sementes, beleza. Se eu fosse o maior cliente de vocês hoje, maior cliente, e fizesse uma pergunta simples, lá quando eu estou fechando meu pedido do ano, quais as ações ESG que vocês têm, que a Ross tem? Se você gaguejar, você está lascado. Então, o que está acontecendo? A gente ainda não está nesse ponto, o consumidor ainda não está nesse ponto, mas vai chegar em breve. Vai chegar muito em breve. E quem vai cobrar vai ser o produtor. Quem vai cobrar vai ser quem está na ponta. Quando isso acontecer, a gente vai ter uma revolução do mercado ESG. E aí o que pode acontecer? Você pode ser mais o desinformado que vai correr atrás do prejuízo, ou você pode estar um passo na frente e entender que você tem uma oportunidade antes da disrupção. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto, tá? E agora eu quero falar com o Guilherme, tá? Depois vocês já vão, se quiserem preparar perguntas aqui, senão eu chamo vocês, hein? Se não preparar pergunta, eu chamo vocês, hein? Uma coisa que me incomoda muito, tá? Eu quero ver se vocês concordam também com isso. Vocês concordam com isso? Como a gente está fora, a gente tem uma visão do Brasil de fora, tá? Do Brasil de fora. Então, quem está aqui no Brasil, quem está no Rio Grande do Sul, quem está em São Paulo, quem está no Nordeste, tem uma visão do Brasil de dentro. Nós que estamos lá fora, nós temos uma visão do Brasil de fora, tá? Quando eu vou numa feira como essa, que tem vários países do mundo, etc., se apresentando, se expondo, falando das suas belezas naturais, eu fico um pouco pistola com o Brasil como um todo. Por quê? Por quê? Porque o agro nesse país sustenta metade das pessoas do mundo. Esse ecossistema que a gente está aqui dentro sustenta muita gente no mundo. E me parece, Guilherme, eu quero ver se tu concorda ou não, me parece que a gente não se posiciona como sendo os fodões da agricultura. A gente tem esse potencial. Olhem para fora. Alguém é produtor aqui? Alguém é produtor? Você é produtor. Você produz o alimento que provavelmente, que no outro lado do planeta Terra, se você parar de produzir, aquele cara não come. Por que isso não é trazido como uma força nossa? Eu fico pistola. Como é que você enxerga essa relação agro-mundo-Brasil? Acho que da mesma forma, né? Eu acho que algo que o agro peca é o marketing. Que o Brasil, apesar de não ser o maior produtor agrícola do mundo, é o maior exportador agrícola do mundo. E, como o Gustavo falou, isso tudo, quem está fora do Brasil, a percepção, eu tive em Davos recentemente, no World Economic Forum, e a percepção é muito errada. Então, de quem é culpa? Culpa nossa. Então, não é feito esse marketing, isso não é utilizado corretamente. Então, de que forma o Brasil, a agricultura, chegam para o produtor e falam: o senhor está destruindo a Amazônia. Pô, mas eu estou a 3.000 quilômetros da Amazônia. O que eu tenho a ver com a Amazônia? Não, você é brasileiro, você está destruindo a Amazônia. Isso não é correto. Então, o Brasil é um país de dimensões aí, muito grandes, e é importante que tenha o marketing e demonstre as ações em cada uma das regiões. Por exemplo, eu falo em conservação, todo mundo quer saber da Amazônia, mas a Amazônia, 70% da Amazônia está intocada ainda, enquanto a Mata Atlântica só restou 15%. Então, o marketing, a explicação para o público mundial, ele não é bem feito. Então, eu diria que esse é o maior problema. Não é que faltam ações, faltam demonstrar isso para que o país seja visto de uma forma diferente. Concordo 100%. Vocês concordam também? O que vocês acham? O que vocês acham? Querem ver uma outra coisa? O Guilherme falou antes aqui, que o Brasil, por si só, pela nossa própria legislação ambiental, a nossa semente tem um selo diferente. Ninguém fala disso. Ninguém fala desse negócio no mundo. Ninguém fala. Não essa informação não chega lá. A gente não enxerga sobre isso. Como fazer, além do marketing, para a gente conseguir demonstrar toda essa legislação que a gente tem e dar voz ao produtor que está lá produzindo a comida do mundo?
começar a aparecer à medida em que se entra mais nesse detalhe de impacto climático e ações efetivas, né? Então isso vai aparecer mais, o quanto o produtor de fato conserva a biosfera, né, o ambiente de trabalho, e que ações que se tomam de fato para a manutenção aí da biodiversidade. O produtor é visto como um destruidor, mas não, ele é algo que está agregando ao meio ambiente. Então, muitas vezes a forma como se ajustam essas ações ajudam essa comunicação. A forma é interessante. A gente fala que está trabalhando com conservação de floresta no Brasil, por exemplo, quando a gente está na Suíça, o pessoal acha lindo, acha que é uma valorização que às vezes a gente não tem aqui mesmo, e lá fora se valoriza muito mais. Meu trabalho é vender a conservação de meio ambiente do Brasil para fora do Brasil, daí utilizar essas tecnologias de blockchain, de tokenização, como forma de acelerar isso e forma de verificar esses dados, né? Nós usamos tecnologia via satélite, usamos diversas tecnologias para mostrar, tentar de uma forma digital demonstrar o valor, para que não fique uma briga de imagem, mas assim, olha, está aqui todos os fatos em relação à conservação desse bioma específico. Excelente, excelente. Alguém tem alguma pergunta, gente? Você tem uma pergunta? Vamos lá, deixa que eu vou aí. Já dou uma esticadinha. Boa. Garantiu para ele. Tá. O grande drama do marketing do agro, me parece que ele é muito bem feito para o agro e muito mal feito para o público da cidade. Porque na cidade a gente só se defende. Daí uma Anitta da vida, qualquer um só se defende. E quando que os grandes players do agro vão começar a puxar esses caras do nosso lado? Porque acho exato, o diagnóstico é perfeito. Quando a gente vê uma feira super organizada como essa, o marketing do agro para o agro é bem feito. Só que eu vou além, não é para a cidade. Como é que a gente faz o marketing do agro brasileiro para o mundo? sim, mas quando eu te falo para a cidade, porque se tu fizer para a cidade, o mundo vai entender. Tá? Nesse sentido, quer dizer, porque é só defesa, só se defende. E daí, e a maneira como se defende dá mais margem ainda para o radicalismo para os dois lados. E aí vem o ponto da oportunidade, né? Quando a gente se coloca nessa posição de defesa, é como goleiro, né? A gente só toma gol, mesmo quando defende, termina tomando um gol. E não é isso, está na hora justamente do agro atacar essa imagem, atacar no sentido de avançar as fronteiras e mostrar a importância do agro. A importância do agro aonde? No dia a dia. Aí vem a questão do perfil de consumo dos clientes. Às vezes a gente até tirava sarro em São Francisco, onde eu conheci o Gustavo, que, nossa, toma o leite do almond, né, da amêndoa, de não sei o que, de produção sustentável, e o pessoal tinha, é exagerado lá, tá? Mas você vê que tem um público-alvo. Claro. E em breve esse público não vai ser só aquele público de São Francisco, é um público mundial. E esse benefício ele tem que aparecer enquanto prêmio de preço, e não ao contrário, porque hoje o que sofre é o contrário. Você tem uma penalização comercial por uma coisa que não é real, que é essa questão da como que é visto o agro e não como ele é. Exato. Última pergunta para a gente trabalhar. Por que uma grande empresa não pega uma Anitta da vida e leva no campo? Aí eu acho que é uma questão de risco até para a empresa nesse caso, tá? Mas a gente, como eu falei, a partir do ano que vem, essas empresas elas vão ter que começar, empresas aí, quando eu falo, por exemplo, a Colgate Palmolive, o que tem a ver com agro? Tem muito a ver com agro, tá? Elas vão começar a expor a sua cadeia produtiva, elas vão começar a expor a pegada de carbono, e elas vão ter essa necessidade. Então a resposta é, quando houver essa necessidade que ela é eminente, a gente está falando no caso dos Estados Unidos, que talvez seja um
maior motor de marketing do mundo ano que vem. Então a tendência... O produtor tem valor lá, né? Não, lá é muito mais valorizado do que aqui. Mas eu estou falando, aqui vai começar o quê? As empresas fazerem esse marketing em relação à sua cadeia produtiva. E aqui a gente sempre tem um lag no Brasil, normalmente de 2 anos, mas aí as empresas aqui vão seguir esse norte. E para exportar para a Europa, para a Ásia, primeiro vai ser uma necessidade. Eu gostaria que elas se adequassem antes de que elas tivessem essa restrição. Se não, quando vierem as restrições, elas vão ter que investir nesse marketing. Obrigado. Não, muito legal, muito legal. Eu tenho um sonho de que o produtor vai ganhar um bom prêmio por ser mais sustentável, né? E eu acho que esse prêmio ele vai vir de instituições financeiras. Quando o senhor está lá no Sicredi, por exemplo, o Sicredi vai ter um instrumento para avaliar o quão sustentável é aquela produção e ele vai te dar um prêmio nessa transação. Para mim, eu visualizo isso como um dos futuros, né? Sim, e esse é um fato, tá? Não é um futuro. Na Europa, o custo financeiro para empresas que sejam carbono neutro já é menor. Isso já ocorre na Europa. Então, é uma tendência que virá e esperamos que rápido. Exatamente. Você comentou da Easy, né, gente? Não sei, alguém já tinha ouvido falar da Easy aqui? Do índice de sustentabilidade da Bolsa Brasileira? Existe um índice Easy que ainda está engatinhando, está no início do processo, mas que vai regular justamente esse tipo de transação, né? Esse tipo de transação. Mais alguma pergunta, gente? Como estamos? Pô, deixa que eu vou aí. Fica aí, fica relaxado. Fica relaxado. A minha pergunta é baseada nas práticas de ESG. Por exemplo, no Brasil nós temos a empresa Natura e quem está à frente dela é Denise Rios. E eu tive a oportunidade em Genebra de conversar com ela a respeito disso. E a gente vê que a sustentabilidade no Brasil ela acaba sendo um case de sucesso, né? Mas a gente tem algum case ou alguma empresa do agronegócio que esteja à frente com as suas práticas, tanto na prática de carbono, da compra dos créditos, ou também na parte da responsabilidade social, que a gente possa também pesquisar ou fazer um bench? Essa é uma pergunta que eu não esperava, é uma pergunta difícil, porque como eu disse, é muito difícil você criar um líder como a Natura. A Natura, eu diria que é a empresa brasileira mais avançada, que pensa de fato na biodiversidade, está com uma agenda à frente do mercado brasileiro, claramente, tá? Agora, as empresas, elas falam muito do assunto, mas você vai ver a efetividade das ações ainda é um orçamento muito pequeno. Então, eu diria que hoje ainda não tem um líder, com exceção da Natura, tá? Para se usar de benchmark, não. Por quê? Porque a gente ainda está vendo que essas ações estão no campo da imagem da empresa, do marketing, com orçamentos. A história que é contada muitas vezes é até muito maior do que a ação. Se gasta mais em contar do que com a ação efetiva. E no momento em que isso migrar do marketing para o compliance da empresa, para que haja a necessidade efetiva da empresa cumprir por questões comerciais ou por definições estratégicas da empresa, aí vão começar a aparecer esses benchmarks. E eu concordo também com a fala que havia sido dita antes a respeito do marketing que é feito em cima da sustentabilidade. A gente vê, por exemplo, muitas empresas que acabam levando a parte do ESG ou sustentabilidade, fazendo parcerias com o Pacto Global da ONU aqui no Brasil, para que possa carregar esse símbolo, então, e vender isso, então, né? Colocar nos seus sites, nos materiais de negócios, mas que isso possa não ser uma campanha de marketing, que isso possa ser uma efetividade dentro do negócio. Porque eu posso dizer, eu acredito pelo menos que não é o futuro, é o agora. Né? E se a gente quer, de fato, ter bons negócios e efetivar isso dentro das empresas, tem que pensar a estratégia além do marketing. Né? Chegar, de fato, lá na ponta e como aquilo de lá está dando resultado para a empresa ou para o mundo como um todo. Então, só um complemento. Não, um bom complemento e como a apresentação anterior do Gustavo, que ele mostrou, que você consegue medir. Então, acho que ESG e sustentabilidade a gente ouve todo dia na imprensa. E é todo dia na imprensa do mundo inteiro.
Só que a gente sabe de fato que as ações não estão no mesmo nível. Então, isso vai acompanhar. Isso não vai, esse movimento, ele não vai reduzir, ele só tende a aumentar. Então, é estar preparado para capturar essas oportunidades. Boa. Eu acho interessante, o próprio caso da Natura é um caso que a gente estuda bastante. Né? Quando a gente está trabalhando nesses assuntos, a gente estuda o próprio caso da Natura. Qual é que é a diferença da Natura para uma outra empresa que utiliza somente o marketing? A Natura tem o seu core business, tá, gente? O negócio como um todo, ele é desenvolvido com o atributo de sustentabilidade. O pensamento no seu core, ele é completamente diferente. Você vai numa loja da Natura, o ambiente que você está, ele é provavelmente sustentável. A embalagem que você compra é sustentável. O desenvolvimento da cadeia do supply chain é sustentável. Então, o que eles fizeram? Eles inverteram esse jogo, eles entenderam isso há muito tempo e usam como estratégia. Isso é uma estratégia de negócio, não é simplesmente uma estratégia de SG, é uma estratégia de negócio. Eles montaram a empresa em cima desta estrutura. Tá? Então, isso ainda continua sendo um bom caso. E eu, cara, trabalhando há 15, 16 anos na área de posicionamento de empresas, que é a minha área principal, inovação, eu não conheço nenhuma hoje do agro que tenha esse posicionamento. Eu não conheço. Falta. Nos faltam benchmarks. Mas pode ser que seja Cotrijal, olha aí. Olha a responsabilidade. Temos responsabilidade na arena, hein? Mas eu acho que vai começar a virar muito essa chave, cara, quando começar a doer no bolso, tá? Só fazer um comentário. O que acontece hoje? A gente vê no Brasil que o agro e o ambiental estão em situações distintas, quando na verdade precisa existir esse equilíbrio. Hoje nós, dentro da empresa Rosa, a gente tenta unir. Para quê? Que nós possamos então entregar, né, esse alimento para o mundo de forma que a cadeia toda seja sustentável. Mas nós temos esse desafio, porque acaba que fica uma diferenciação, fica uma briga entre agro e ambiental, quando na verdade, quando entender que isso pode ser uma união, e isso pode funcionar muito bem, aí sim, e nós temos isso no Brasil. Nós só precisamos fazer com que essa cultura seja compreendida, né? Que é um equilíbrio, e não uma disputa entre agroambiental. Aí sim, aí o Brasil vai conseguir demonstrar isso para o mundo. É muito bem colocado. Isso não é uma disputa, pelo contrário, é um alinhamento. Então, por isso que eu coloquei a grande oportunidade do produtor agrícola em, ao invés do meio ambiente ser algo que se contrapõe ao negócio dele, seja algo que alavanca, seja uma nova fonte de receita, que aí tem a fonte de receita da área de produtos de sustentabilidade, não como a Natura, mas no caso ele ganhar para proteger uma floresta que vai ter um impacto positivo na cultura dele, tá? E usar esse mecanismo também no marketing para acelerar suas vendas. Então, essa contraposição ela é histórica. Acho que muitas vezes o posicionamento de meio ambiente tem mudado no sentido de não se opor, mas sim ajudar. E infelizmente não é assim no mundo ainda, mas se começar a haver esse alinhamento, aí a gente vai ter um futuro aí muito mais produtivo. Sensacional. Guilherme, muito obrigado pela participação. Te agradeço demais. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal.